Olha, tem uma informação aí, bomba do caso Marielle, só que eu estou esperando uma confirmação que deve chegar até amanhã, que não podemos ser levianos aqui no Plantão Brasil, né? Então amanhã devemos ter mais novidades aí sobre o caso. Vamos falar aqui sobre o desespero do Bolsonaro. Olha, o New York Times hoje revelou que o Bolsonaro fugiu para a embaixada da Hungria. Olha só. O Bolsonaro, enquanto ele falava para seus apoiadores que não tinha medo de ser preso, que não cometeu crime algum, que ele vai encarar tudo e tudo mais, ele se refugiou na embaixada da Hungria e dormiu 2 noites lá. Mais do que isso, tudo indica, segundo a investigação aí do New York Times, que o Bolsonaro ia ficar lá, ele pretendia ficar lá mais de uma semana. A embaixada chegou até a dar folga para todos os funcionários brasileiros da embaixada durante uma semana para que eles não vissem o Bolsonaro. Porém, alguma coisa aconteceu, o Bolsonaro recebeu a visita de um homem na embaixada da Hungria e aí ele saiu da embaixada. Isso foi em fevereiro, logo depois do Bolsonaro sofrer aí busca e apreensão na casa, naquele dia em que a Polícia Federal bateu na casa do Bolsonaro e ele e os 3 filhos fugiram de lanche jet ski pelo mar. Pois bem, dias depois, o Bolsonaro dá entrada na embaixada da Hungria. Para quem não sabe, é proibido a polícia de um país prender alguém dentro da embaixada de outro país. A embaixada é considerada como território daquele país. Então, se uma pessoa se refugia na embaixada e a embaixada acolhe essa pessoa e não expulsa a pessoa de lá, a polícia não pode invadir, fazer uma operação, entrar na embaixada, cria uma crise diplomática e tal, mas se a embaixada for um país aí que segura, a pessoa fica lá. Pois bem, o Bolsonaro fez isso e aí alguém na embaixada da Turquia simplesmente enviou para o New York Times todos os vídeos das câmeras de segurança que mostram os funcionários da embaixada da Hungria preparando ali o quarto do Bolsonaro. Já te mostro os vídeos, viu? São vários vídeos. Preparando ali o quarto do Bolsonaro, levando a roupa de cama, levando cafeteira para o quarto e tudo mais. Aí mostra o Bolsonaro chegando horas depois, o embaixador da Hungria. Hungria, lembre-se, é uma ditadura fascista, né? A imprensa não chama de ditadura quando é de extrema direita, mas a Hungria criou ali, fez o que o Bolsonaro queria, que é criar um comitê acima da Suprema Corte. E aí o presidente, o ditador que está lá há 11 anos, ele faz o que quer, ele prende opositores, ele acabou com todos os veículos de mídia que estavam contra ele, mas você não vê ninguém chamando a Hungria de ditadura, você não vê os Estados Unidos impondo sanções à Hungria, a Hungria segue na União Europeia, e se você perguntar para o Guga Chakra, para os analistas da Globo News, do Estadão, a Hungria é uma democracia, a ditadura é a Venezuela, viu gente? É isso, viu? Você vê, se os Estados Unidos não mandam, os cachorrinhos da nossa imprensa, que é a pior imprensa do mundo, eles não fazem. Então, se amanhã o Biden falar, eu virei uma ditadura, mas nossa, o Guga Chakra se descabela no Globo News para ditador, mas como não falou, não faz. Eles não falam isso. Pois bem, a Hungria a Hungria não tem mais oposição, tem uma oposição lá que não é oposição de verdade, porque todos os opositores foram presos ou perseguidos, o ditador de lá, fascista, é muito amigo do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro visitou o ditador de lá várias vezes. O Bolsonaro e o Orbán, que é o nome dele, se encontraram em dezembro na posse do Milei, que é o novo aí projeto de ditador fascista, e conversaram muito na posse do Milei. Não sabemos sobre o quê. Tudo indica que o Bolsonaro vai pedir refúgio na Hungria, porém ele não tem mais passaporte. Então tá difícil aí para o Bolsonaro sair do Brasil sem passaporte. Por isso, quando achou que ia preso, ele se refugiou lá. Eu vou te mostrar aqui uns vídeos para você ver que realmente, olha, alguém lá na embaixada da Hungria simplesmente mandou tudo. E o New York Times conseguiu até foto de satélite do dia que mostra o carro do Bolsonaro estacionado. Aqui tem um dos vídeos que mostra os funcionários da embaixada carregando, tá escrito aqui bedding é roupa de cama. Aí eles carregando roupa de cama e levando para o lugar onde tem apartamentos, porque o embaixador e alguns funcionários húngaros moram na embaixada. É comum que funcionários, embaixadores morem na embaixada. Então eles levam ali tudo, e aí, ó, agora estão levando uma maquininha de café, tudo mais, então tá lá o embaixador mandando ali, ó, vamos preparar o quarto do bandido que vai chegar. Horas depois chega o Bolsonaro. Aqui tá o Bolsonaro chegando, e aí ele já se encontra com o embaixador da Hungria, o fascista ali,
E aí o Bolsonaro vai para a área onde tem ali os apartamentos, enfim, o lugar onde moram as pessoas que estão na embaixada. Olha só, a gente achando que o Bolsonaro ia para Papuda, ele vai ficar preso na embaixada da Hungria, é? Ai, ai, esse é o tamanho do desespero, viu? Então, quando eu falava aqui, olha, Bolsonaro foi avisado de prisão, Bolsonaro tá em pânico, eu vejo alguns comentários no Plantão Brasil dizendo, Thiago, mas ele aparece sorrindo, tá aí, ó. Quando ninguém tá vendo, o Bolsonaro tava ali na embaixada em pânico, ficou 2 noites lá, ele chegou no dia 12 e ele foi embora no dia 14. Já já eu vou te mostrar aqui, o New York Times tem conseguiu um vídeo, que é o seguinte, chega um homem com uma mala, esse homem fica lá por 38 minutos e vai embora. Pouco tempo depois, o Bolsonaro vai embora. Naquele dia mais cedo, a embaixada tinha dispensado todos os funcionários brasileiros para o resto da semana, o que indica que o Bolsonaro estava previsto que ele ficasse lá pelo resto da semana. Eu falei aqui já inúmeras vezes que o Bolsonaro, vários aliados, advogados já avisaram, Bolsonaro, você vai acabar preso. Eles dizem com aquela narrativa, é tudo uma perseguição, a perseguição vai piorar, você vai ser preso porque eles querem a sua cabeça, é a sua cabeça que eles querem. O Carlos Bolsonaro já falou isso, Malafaia fala isso quase todos os dias, o próprio Bolsonaro já falou isso, Eduardo Bolsonaro também já falou. Pois bem, só que, quando o Bolsonaro se desespera, depois de um tempo os advogados chegam tentando apagar o fogo, dizendo, não, Bolsonaro, não é bem assim, olha, não vai acontecer nada contigo, é um negacionismo enorme. Antes da Polícia Federal ir na casa do Bolsonaro fazer a operação contra o Carlos, o Bolsonaro já estava apavorado porque tinha tido uma operação contra o Ramagem, no caso da BIM. E os advogados, eu falei aqui, quem é plantonista e se lembra desses vídeos aí do começo de fevereiro, vai se lembrar, eu falei, olha, os advogados avisam ele de prisão, mas depois eles passam a dizer, não, Bolsonaro, vai ficar tudo bem, não chega em você isso não. Quando chegou no Carlos, aí bateu o desespero. Tudo indica que um advogado, alguém enviado por algum advogado do Bolsonaro, foi falar com ele e tentar acalmá-lo. E aí ele se acalmou e resolveu sair da embaixada no dia 14. E não disse para nenhum seguidor. Eu lembro que no dia 13 eu fiz um vídeo falando, o Bolsonaro sumiu das redes sociais. Várias vezes eu faço vídeos e falo, o Bolsonaro está sumido. Só tem vídeo nas redes sociais dele que a assessoria, o pessoal lá do Carlos, do Gabinete do Ódio, publica. Não tem vídeo dele, Bolsonaro. Ele não aparece mais. Em fevereiro, o Bolsonaro não estava tendo praticamente nenhum compromisso do PL. Agora, em março, o Valdemar arranjou um monte de compromisso que o Bolsonaro é obrigado a ir. Mas não tenha dúvidas que se tiver aí uma informação para o Bolsonaro de que a polícia vai te pegar a qualquer momento, ele corre para a embaixada. Então se faz cada vez mais necessária a prisão imediata, porque você vê que ele pode fugir a qualquer momento. E uma coisa é o cara ficar preso num presídio e tal. Outra coisa é na embaixada, onde ele tem toda a mordomia, tem celulares, tem computadores, pode receber visita de quem quer que seja. Ou seja, a coisa bem pior. Bem pior com o Bolsonaro preso numa embaixada, porque ele pode ficar lá fazendo vídeo, afrontando a democracia, falando que é um preso político, tentando ali mostrar ao mundo, etc, etc. Ou seja, vai ficar tumultuando, é isso que o Bolsonaro vai fazer. O Brasil pode cortar relações com a Hungria e tudo mais, só que nem o Brasil depende da Hungria, muito menos a Hungria do Brasil, ou seja, um país não depende do outro. Então, se os países cortarem relações, é uma coisa praticamente irrelevante. Qual é a balança comercial do Brasil com a Hungria? Quase nada. Não é como cortar relações com os Estados Unidos, com a Argentina, que é a segunda maior balança comercial, ou com a China, ou com algum país aí relevante no cenário mundial. A Hungria, que já nunca foi um dos mais relevantes, quando assumiu aí o governo fascista, passou a ser cada vez mais irrelevante no cenário mundial. Então, para eles, comprar briga com o Brasil não tem problema algum, ainda mais se eles sabem que comprando essa briga eles podem, talvez aí na visão desses fascistas, ajudarem o Bolsonaro a não ser preso e algum fascista a ganhar, algum aliado deles a ganhar a eleição e tentar dar golpe de novo. Porque a gente sabe que o golpismo fica à espreita, esperando a hora de dar golpe. E esses bandidos não pararam de tentar dar golpe, lembre disso. E aí na quarta-feira, à tarde, logo após receber visita de um homem com uma mala, o Bolsonaro vai embora, tem alguém carregando mochilas cheias, são 2 mochilas cheias, ele vai direto para o carro, entra no carro e aí o embaixador vai atrás deles e depois até, você vai ver quando o Bolsonaro sair de carro, o embaixador até faz assim, tchauzinho Bolsonaro, volte sempre, quer dizer, tá aí uma parceria criminosa de um país fascista com um projeto de ditador fascista aí, tá aqui Bolsonaro indo embora e o embaixador aqui fazendo tchauzinho para ele no final.
E aí o New York Times conseguiu aqui no dia 13 de fevereiro até uma imagem de satélite que mostra o carro do Bolsonaro aqui estacionado, mostra aqui a área da embaixada, portão de entrada, carro do Bolsonaro aqui, tem até, você vê os apartamentos aqui dos hóspedes, tem até piscina, tudo mais, quer dizer, prefiro o Bolsonaro na papuda, fechado lá com gente do tipo Gabriel Monteiro, Daniel Silveira, entre outros criminosos aí de alta periculosidade, do que numa embaixada. Comenta aí. Então agora o cerco vai fechar, porque a Polícia Federal já sabe que é um plano de fuga do Bolsonaro. Segundo o New York Times, tudo indica aí pelas câmeras de segurança que o Bolsonaro também foi negociar algum tipo de asilo, algum tipo de ajuda aí do governo da Hungria. Não sabemos qual é o plano dele. Se o Bolsonaro pode fugir para a Argentina do Milei, da Argentina conseguir embarcar para a Hungria num voo direto, num voo fretado, num voo... Lembre-se, o Valdemar Costa Neto alugou um avião de fuga para o Bolsonaro, tá? E é um avião com alta capacidade de voo, de mais de 12 horas, ou seja, dá para fazer voos diretos da América do Sul para a Europa. Da Argentina para a Hungria são mais de 12 horas, mas nada impede que a polícia lá do Milei, que faz a imigração, deixe o Bolsonaro sair do país, mesmo sem passaporte, num avião qualquer, e que a polícia aí do outro fascista Orbán deixe o Bolsonaro entrar no país, mesmo sem passaporte, sem nada, que eles podem conceder para ele um visto, algum tipo de saída para que ele consiga fugir. Então esse é o plano aí de fuga do Bolsonaro. Agora pode ter certeza que a Polícia Federal vai requerir aí as imagens das câmeras ao New York Times. Provavelmente vai requerir também a embaixada, apesar de que muito provavelmente a embaixada vai negar. Vai criar aí se a embaixada começar a fazer, a Hungria começar a fazer problemas para a investigação da Polícia Federal, porque isso pode ser obstrução de justiça. Você dá guarita para um criminoso que está para ser preso um tipo de obstrução de justiça. E se a Hungria começar a causar problemas, vai ter uma crise diplomática entre Brasil e Hungria. E você não tenha dúvidas de que vai ter jornalista aí da grande mídia criticando Lula, qualquer coisa que o governo Lula faça, caso haja uma crise diplomática, eles vão ficar do outro lado. Porque qualquer coisa que o Lula faz na geopolítica, a Globo sempre está do lado oposto do lado correto. Então, por mais que seja aí contra o Bolsonaro, tem aí sempre a chance de que eles fiquem do lado errado, viu? Lembre-se sempre disso. O Lula falou aí, faz mais ou menos um mês, que tá tendo um genocídio lá em Gaza. Aí os jornalistas de toda a imprensa passaram a xingar o Lula, falaram que o Lula não deve mais falar de improviso, como se a fala dele fosse improvisada. Eu vi até gente de esquerda, que é aquela esquerda que a direita gosta, dizendo que realmente o problema do Lula é que ele fala muito de improviso. Quer dizer, eles querem colar na população que o Lula é um velhinho gagá, que não pode falar. Alguém jovem tem que escrever o que o Lula fala, porque senão ele fala besteira. Sendo que a fala dele foi amplamente ali discutida antes, até com outros países que depois apoiaram a fala do Lula. Hoje, a ONU aprovou um cessar-fogo em Israel, e eu vou falar, a ONU não serve pra porcaria nenhuma, nem sei o que fazem aí os países ainda na ONU, só serve aí para pagar salários de diplomatas a peso de ouro, só para isso. A ONU não manda em nada, Israel vai ignorar a ONU. Mas a ONU também falou que está tendo um genocídio. Eu estou esperando os jornalistas da Globo aparecerem pedindo desculpas ao Lula. Aliás, eles deram munição ao Bolsonaro e, inclusive, tem pesquisas que a própria Globo mostrou, mostrando que foi a fala do Lula sobre Israel que fez a popularidade do Lula cair. Ou seja, a Globo e o Bolsonaro fizeram uma parceria para derrubar a popularidade do Lula com mentira, que agora a ONU confirma o que o Lula disse, está tendo um genocídio lá em Gaza. Veja como na geopolítica eles estão sempre do lado errado e não importa se eles precisarem ali apertar a mão de nazista, de fascista, de gente que está cometendo genocídio. Para a imprensa brasileira, que é a imprensa mais lixo do mundo, nada disso importa. Lembre-se sempre disso, viu? Então no futuro, quando você vê análises bem canalhas, já sabe, tem alguém por trás dos patrocinadores aí do mercado financeiro pagando, porque eles querem, sempre que tem ali uma oposição viva e forte contra o governo Lula, para na hora H, na hora que eles quiserem tomar o poder de novo e colocar alguém ali para o mercado financeiro para fazer a população brasileira ficar bem pobre, porque quanto mais pobre, mais as pessoas vão aceitar trabalhar por um salário bem pequenininho para esses bilionários lucrarem mais, porque eles só vendem na exportação, né? Eles só querem exportar para os europeus e os europeus querem comprar bem baratinho os produtos brasileiros. Para isso a gente tem que ser escravos, lembra disso? E aí esse pessoal mantém o governo Lula mais ou menos fraco, mantém sempre uma oposição, e não importa se é nazista, se é fascista, para eles não importa. Mantém sempre uma oposição ali mais ou menos viva, para na hora H eles se unirem a essa oposição para derrubar o Lula, assim como fizeram com a Dilma.
assim como fizeram na eleição lá em 2018, quando a imprensa toda se aliou ao Bolsonaro, achando que, pelo fato dele ter o Guedes como ministro, o Bolsonaro ia se aliar 100% aos interesses deles. Se aliou em boa parte, mas em partes não, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Veremos. Agora, a Polícia Federal, o Alexandre de Moraes estão na cola do Bolsonaro. Muita gente fala que essa semana deve ter operação. Tá todo mundo focado ontem e hoje, obviamente, no caso Marielle, que é um caso aí que tá há 6 anos. Estava há 6 anos sem solução e foi solucionado agora. E estão aparecendo novidades aí a cada minuto. Mas lembre-se, a Polícia Federal está trabalhando. E tem os que trabalham no caso Marielle, mas tem também as dezenas de agentes que estão trabalhando aí no caso da tentativa de golpe de Estado. Inclusive, tem notícia aí do final de semana dizendo que a Polícia Federal já tem prontos os indiciamentos do Bolsonaro, do Braga Neto e do General Heleno, no caso aí do dia 8 de janeiro. Então veremos o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas tudo indica que o dia D e a hora H da prisão do bandido tá chegando, viu? Peço sua inscrição no canal pra gente comemorar aqui juntinhos. Falou!